Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os financiamentos que acontecem para a área da educação profissional. E sobre esse tema eu converso agora com o professor Gabriel Grabowski. Ele é professor doutor da Universidade FEVALE, Novo Hamburgo, e veio a Natal para o terceiro colóquio nacional sobre educação profissional. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa Educação em Pauta. Obrigado, Bruno. É uma alegria estar aqui em Natal, compartilhando com tantos colegas da educação, pesquisadores, professores, estudantes, esse tema tão importante para a nossa educação. O professor veio falar exatamente sobre esse tema, financiamento da educação profissional. Não é, professor? Como foi a abordagem, e a discussão a partir da sua fala que houve no colóquio? Esse tema tem gerado no Brasil, recentemente, muitas discussões, já um volume razoável de pesquisas e muita disputa, vamos dizer assim, política por os recursos da educação, tá? Então, a primeira abordagem visou demonstrar de que esse é um tema no Brasil que, ao longo da história, foi relegado, mas agora ele assume uma centralidade nas discussões da educação. Porque, como sabemos, sem recursos, sem dinheiro, não conseguimos desenvolver nenhum programa de qualidade e de expansão da educação profissional. Então, o Brasil vem dando uma atenção para esse tema nas últimas décadas. Tá? As pesquisas sobre o tema do financiamento se estruturaram também nas últimas 2, 3 décadas de forma muito significativa. Eu diria assim, nós temos uma notícia positiva e uma nem tanto. Tá? A positiva é de que nas últimas décadas, tá? Eu costumo atribuir isso de 20 anos para cá, o Brasil tem feito um esforço muito grande, e eu sempre deixo claro isso, que isso começa pelos anos 90, de aumento de investimentos na educação, tá? Na educação, na ciência e na tecnologia. Então o Brasil vem expandindo seus investimentos de uma forma bastante acelerada. Isso é positivo. A questão preocupante é que o Brasil tem uma demanda educacional não atendida ao longo dos seus 480 anos. Né? Um déficit gigantesco na área da educação e da ciência. Isso desde a origem do país. Desde a origem, quer dizer, né? Eu costumo dizer que o problema nosso educacional não são os últimos 20 anos, são os 480 anos que deixaram uma demanda educacional na ordem de 45% da população brasileira hoje, de 202 milhões, demanda educação. Bom, e aí isso demanda muito recurso também. E o país vive um momento, quer dizer, esse chamado era da globalização, a era agora da crise, que os recursos, por maiores que sejam, sempre são insuficientes para uma demanda tão alta. Então esse é o nosso problema estrutural, diríamos assim. Tá? Que não tem como se resolver também a curto prazo. Não tem como resolver a curto prazo. Alguns estudos apontam que o Brasil deveria, para fazer frente a essa demanda que nós comentamos, investir algo em torno de 20% do PIB, isso é impossível, tá? Estamos hoje investindo em torno de 5% a 6%, nossa meta agora do Plano Nacional é chegar a 10%, e isso continuará sendo insuficiente. Mas eu acho que o esforço que o Brasil está tendo, para tanto, é necessário, então, com esses recursos, vamos dizer assim, limitados, definir as prioridades nacionais, e as prioridades, e algumas estratégias para dar execução a essas prioridades. E aí, sem dúvida, é necessário, os últimos governos têm usado o slogan que o investimento é da creche à pós-graduação, o fato que esse recurso não é suficiente para tudo isso. Mas a educação básica, com certeza, precisa ser priorizada, e aí o Fundeb cumpre uma função extremamente importante na área do financiamento da educação brasileira, e a expansão do ensino superior também para a nossa juventude. Quer dizer, são prioridades que hoje estão mais evidentes por absorverem um maior contingente de recursos. Os programas sociais também, né? Os programas sociais, mas é uma questão também importante, que às vezes se dá uma publicidade para os programas sociais, e vou dar o exemplo do Bolsa Família, que muitos acham que é muito recurso, enfim, investido aí, mas na verdade esses recursos, comparativamente a outros segmentos, eles são inclusive recursos pequenos, tá? Eu vou dar um exemplo. Só na educação profissional,
Tá? O que o Brasil já movimenta em termos de recursos financeiros, eu costumo falar, por exemplo, do Sistema S, que é um sistema composto por 9 sistemas de aprendizagem. A verba que é destinada para esses segmentos pela sociedade brasileira, ela é superior à verba do Bolsa Família. Tá? E a gente sabe que o impacto, por exemplo, desses programas ao longo da história não geraram ainda os efeitos que a gente demanda. Então, acho que o Brasil precisa, na verdade, priorizar aonde que vai destinar esses recursos. Há uma pulverização muito grande de recursos em várias redes, sistemas e programas. E isso tem gerado um dos problemas, que é a gestão desses recursos. Quer dizer, nós precisamos qualificar essa gestão. E precisamos continuar aumentando os valores investidos, quer dizer, combinar esses dois fatores. O senhor falou de um período onde mais intensamente surgem as pesquisas, né? Sim. Inclusive a sua tese de doutorado é sobre financiamento em educação profissional. Né? Mas quando surgiu no Brasil essas primeiras pesquisas, né? E a consciência de que realmente o financiamento e a gestão para o campo da educação ela é essencial para fazer qualquer tipo de educação de qualidade. Na verdade, no Brasil, assim, pesquisadores que começam a se especializar nessa temática têm origem a partir dos anos 90. Tá? Vários eram ligados, por exemplo, ao IPEA, tá? Instituto de Pesquisa. Muitos agora estão nas universidades públicas brasileiras e hoje, por exemplo, nós temos inclusive já um fórum de pesquisadores, uma rede de pesquisadores, melhor dizendo, sobre o financiamento, que inclusive agora no final do mês de agosto realizará no Rio Grande do Sul, em Gramado, o seu 3º encontro nacional. E eles têm contribuído com a reflexão nacional e principalmente com a reflexão dos gestores responsáveis pelas políticas públicas, a importância da gestão desses recursos. Tá? Apesar de que muitas vezes os ministérios envolvidos, os secretários responsáveis pela alocação desses recursos, eles não têm aproveitado essas reflexões, né? Não têm incorporado essas contribuições. Mas eu diria assim que já é visível esse campo influenciando nas políticas públicas, não só no Brasil, mas a nível internacional também. Então, já há pesquisadores no mundo todo voltados para o tema chamado economia da educação, o financiamento da educação, e o Brasil também está já se destacando nessa área. Professor, o senhor tem um artigo que fala um pouco sobre cita essa questão da diferença da literatura internacional para a literatura brasileira também, as pesquisas voltadas para a área dos recursos. Qual seria a diferença básica, assim, do direcionamento das pesquisas ou então do uso do financiamento para a educação no Brasil e outros países? Eu vou dizer uma que é bem simples de entender. No Brasil, nós temos o que se chama vinculação de recursos. Tá? Então, a nossa Constituição Federal, por exemplo, determina que a União invista 20%, os estados, no mínimo, 25%, algumas constituições estaduais ampliaram isso para 30% ou 40%. Então, no Brasil, tem muito essa lógica que, para garantir os recursos para a educação, se vincula a Constituição, se vincula a um percentual de impostos que devem ser investidos. Nós então trabalhamos com a ideia de um orçamento vinculado. Tá? Nos outros países há um movimento contrário já. Tá? Você pegar Portugal, por exemplo, Espanha, eles estão discutindo a chamada desorçamentação da educação. Enquanto nós orçamos os recursos para a educação, buscando garantir isso via vinculações legais nos próprios orçamentos, eles têm um processo inverso. Tá? Você pode dizer, inicialmente causa surpresa porque a gente imagina que estamos na contramão. Né? Mas, na verdade, essa sociedade, por outro lado, ela já tem tão claro, primeiro, a função da educação, a prioridade da educação, que eles não têm a necessidade de fazer vinculações. No Brasil ainda se tem a necessidade de vincular, porque se não vincular, depois os recursos não vêm. Né? E mesmo estando vinculados, o descumprimento é uma regra geral. Tá? Tanto que o Brasil vinculou 20%, mas com a antiga, vamos dizer assim, o contingenciamento de recursos, inclusive agora, neste momento, tá, com o atual ministro, uma parte do orçamento da educação está, vamos dizer, contingenciado, ou seja, não pode ser gasto nesse momento. Tá? Só que isso já ocorre desde o governo Fernando Henrique, contingenciamento de recursos na área da educação e da saúde. Então, mesmo tendo uma vinculação constitucional, mesmo tendo recursos orçados, eles não são efetivamente gastos. E os outros países, eles já têm isso como uma prioridade tão clara de que esse recurso, naturalmente, ele é investido. Tá? Não há necessidade de uma decisão governamental
fundamental de gastá-los ou não. Então são experiências, vamos dizer assim, que o Brasil precisa aprender, e aí isso de alguma forma comprova uma outra tese que existe, que a educação ainda não foi incorporada como um valor na sociedade brasileira, seja pela elite brasileira que governou esse Brasil e nunca priorizou a educação, seja no momento hoje, quando precisa se fazer cortes, a educação é um dos primeiros campos a serem cortados os recursos. Nos últimos governos a gente tem visto visivelmente, né, construções, novas escolas, novos institutos. Então realmente, se a gente puder fazer um balanço, os últimos governos têm investido cada vez mais nesse tipo de educação, financiamentos na área da educação profissional? Sim, nós temos, principalmente a partir de 2002, com o governo Lula, o governo, ele na verdade, ele amplia significativamente os recursos investidos em educação. Nesse período dos últimos, vamos chamar, 12 anos, os recursos na educação brasileira investidos, eles chegaram a um total de mais de 120%, tá, de crescimento. E aonde que eles são investidos? Em duas estratégias: expansão da rede federal de ensino superior, institutos federais de educação profissional, mas também há um grande investimento no que se chama de estratégias ofertadas pelo segmento privado comunitário. Então, por exemplo, o Pronatec, o FIES, o ProUni, são a matrícula e a vaga é gratuita para o aluno, por exemplo, o governo paga para as instituições particulares. Então, há uma combinação de duas estratégias: expansão da rede pública federal e expansão de matrículas na rede privada com financiamento do Estado. Na sua opinião, você acha positivo esse tipo de migração de recursos? Porque existe uma ala que é mais conservadora, que é contra, e outra que é a favor. Na sua opinião, o que você acha? Ela é uma política contraditória, em primeiro lugar, tá? Mas, como nós conversamos no início, o fato é de que só a rede pública, no meu ponto de vista hoje, que é a mais qualificada e a mais adequada para oferecer uma educação com essa qualidade, mesmo que a gente conseguisse jogar todos esses recursos na rede privada, no tempo que nós precisamos, ela não dá conta, porque é uma rede muito limitada ainda em termos quantitativos, tá? Então, eu acho que enquanto uma política de transição, ela deve ser equilibrada, tá? Isso não pode ser uma política permanente e definitiva para o Brasil. Mas hoje a gente precisa combinar essas duas estratégias, e infelizmente precisa combinar, por isso se requer que esses recursos possam ser efetivamente monitorados pelo Estado, exigida a qualidade dessas instituições, mas nós estamos entre a cruz e a navalha, ou seja, se você também não fizer isso, milhões de brasileiros, ou seja, várias gerações de jovens não acessarão a educação no Brasil, porque a educação pública, principalmente a superior, estou falando, a superior e a técnica, ela é extremamente limitada. Tá? Na educação básica nós temos um fenômeno diferente, quer dizer, nós temos hoje 86% da educação básica pública, e no ensino superior 75% privada e apenas 25% por pública. Ou seja, é uma simetria que a gente precisa realizar aqui uma gestão. Tá? Agora, não tenho dúvida de que o investimento e a educação têm que ser encarados como um bem público, tá? E responsabilidade do Estado, tá? No presente e no futuro desse país. Professor, a gente vai fazer um breve intervalo. Você de casa não sai daí. Já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos no intervalo e eu continuo a conversar com o professor Gabriel sobre financiamentos na área da educação profissional. Na verdade, professor, agora a pergunta que eu faço é sobre os fundos de financiamento. Quais são os principais fundos e como é que eles funcionam? O primeiro, nessas últimas décadas, o primeiro grande fundo foi o Fundef, que é o Fundo de Financiamento da Educação Fundamental, que foi nos anos 90, onde que quase conseguimos universalizar o ensino fundamental, ou seja, houve uma grande expansão. A partir de 2004, 2005, foi aprovado o Fundeb, que envolve então um fundo para todas os níveis e modalidades da educação básica, da educação infantil ao ensino médio e dentro dela a educação profissional. Tá? Esse fundo hoje é o principal fundo, tá, do financiamento de toda a educação básica no Brasil. Ele está agora assim, no seu 6º ano de vigência e é importante
dizer de que ele já tem impactado a educação no país, tá? Nós temos, por exemplo, 3 impactos que eu quero mencionar rapidamente desse fundo. O primeiro, o investimento do Brasil por aluno nesses anos cresceu significativamente em todo o Brasil, tá? Porque nós tínhamos discrepâncias muito grandes, quer dizer, nós tínhamos municípios, estados que investiam R$500 por aluno e estados que investiam... Isso variava de região, do Nordeste, variava de região para região, de município para município, de estado para estado. Mas isso era dividido por quê? Porque justamente nós temos uma grande desigualdade também, né, regional e nacional, tá? E essa desigualdade se expressava nos recursos, tá? O que esse fundo permitiu? Que houvesse uma aproximação e um investimento maior onde estava mais frágil o investimento e o ensino. A redistribuição. Uma redistribuição de recursos, exatamente. Mas isso tem, nesses todos os anos, tido uma ascendência muito significativa e tem, desta forma, diminuído essas desigualdades educacionais no país. Isso é um impacto extremamente positivo, porque dos municípios mais pobres e mais distantes, houve um bom acréscimo de recursos, tá? Todos os estados com isso, tá, conseguiram, até pelo aumento de carga tributária, tudo isso, ampliaram seus recursos, mesmo havendo essa redistribuição dos estados mais ricos para os estados com maiores dificuldades, tá? Isso tem se demonstrado, portanto, um fundo de alto impacto para a educação básica, que deve ser acompanhado pela sociedade, pelos educadores e valorizado, inclusive aperfeiçoado, tá? Uma das fragilidades desse fundo é a complementação da União, que ainda é muito pequena, tá? A União tem o dever de apenas complementar 10% esse fundo, hoje está complementando para 10 estados, e esse valor se aproxima de 10 bilhões de reais, tá? Eu digo, só a Pronatec em 3 anos investiu 14 bilhões, quer dizer, e a proporção entre o Fundef e o impacto que ele tem para a educação é extremamente mais amplo e de natureza universal, vamos dizer assim. Então, é um fundo que tem significado. Na educação profissional, os recursos hoje estão basicamente colocados, que eu chamo em 4 estratégias, tá? O investimento na rede federal, que é uma estratégia forte, quer dizer, a União usa boa parte do recurso para investir na rede federal, nessa expansão que está muito positiva e significativa. Há o programa mais destacado hoje é o Pronatec, que tornou-se um programa aglutinador de um monte de ações, e todo o recurso da educação profissional está nesse programa, 14 bilhões, está se prevendo agora mais outro tanto para o próximo período. O Sistema S, que é importante, que a gente ainda conversa e discute pouco, ele tem um fundo constitucional, é interessante, que é o único sistema de aprendizagem que está previsto na Constituição uma contribuição, que não depende nem de lei, para você ter ideia. Então, esse é um fundo significativo, já com décadas de garantia desse fundo, mas ele movimenta dezenas de bilhões de reais, muito mais que o Pronatec, inclusive, tá? E a 4ª estratégia de financiamento da educação profissional é o ensino particular, chamado, tá? Porque nós estamos, neste momento, no Brasil, com 60%, aproximadamente 60% das matrículas na chamada esfera particular, que é escolas particulares, comunitárias e Sistema S, onde alunos pagam para estudar. Em torno de 40 e poucos % nas redes públicas estaduais e na rede federal. Então, é um recurso extremamente focado, mas que tem alimentado a lógica da privatização da educação profissional contraditoriamente também. Quer dizer, há aumento de recursos, mas está sendo repassado para a esfera privada. Mas isso não é temporário? Ou... No caso do Sistema S, não, é o contrário. O caso do Sistema S é permanente. É permanente, porque o Sistema S é criado em 42, já está com 70 e poucos anos, e o que tem ocorrido é uma permanente vinculação constitucional e um aumento de recursos. Com o Pronatec, então a perspectiva é que eles continuem? A Pronatec foi mais uma estratégia que reforçou os próprios Sistema S, tá? Tanto que o maior operador do Pronatec é o Sistema S, tá? E o Sistema S e a rede privada operam hoje em torno de 80% das matrículas do Pronatec.
Ou seja, o Pronatec, como estratégia de expansão da educação profissional e de financiamento, acabou reforçando, sim, a esfera privada. Não só o Sistema S, tá? As chamadas universidades brasileiras estão agora ofertando o Pronatec, universidades particulares, tá? E entre as particulares, essas universidades que são vinculadas a grandes grupos empresariais, tá? Que são as maiores operadoras do Pronatec. Por exemplo, o grupo Croton Anhanguera, que é o maior Croton privado do mundo, um grupo mercantil que usa a educação para, enfim, ganhar dinheiro, ele é grande operador do Pronatec. Então, há aí um repasse de verba pública para esses grupos empresariais também. Professor, quando a gente fala de modelos de financiamento, né, a gente falou exatamente como é que acontece a partir do Fundeb, e quando a gente fala de modelos, como é que a gente pode exemplificar essa compreensão? Na verdade, o Brasil ele não adota um único modelo, tá? Ele adota, vamos dizer assim, vários modelos, tá? Como eu comentei, várias estratégias, tá? Há o modelo principal, que é a esfera pública, que é a educação pública, e são fundos públicos garantindo esse financiamento, tá? Agora, toda a operação que existe de oferta de educação profissional pelo segmento privado, e isso está ocorrendo tanto na educação técnica como na educação superior, ela é sustentada também pelos fundos públicos, tá? Como eu mencionei antes, não só o Pronatec, mas o FIES e o ProUni é um modelo, vamos chamar assim, paraestatal, tá? Onde o recurso sai ou de isenção de impostos, tá? Ou de créditos bancários públicos, tá? Repassado para essas instituições, e o aluno se beneficia da gratuidade desse aluno. Quer dizer, é um modelo assim, eu diria que quase que o único no mundo, tá? Algo parecido, apenas os Estados Unidos adotaram isso, tá? Mas com outras estratégias, onde o Estado garante a educação, financia a educação do jovem, por vários meios. No caso do Brasil, esse financiamento se dá por repasse direto para essas instituições privadas, tá? Pronatec, inclusive, na sua lei, previu uma descentralização de recursos públicos para essas instituições, ou seja, basta apresentar-se como ofertante desses cursos, que o Estado já se encarrega de fazer esse repasse de recursos. Esses financiamentos, eles são temporários? Geralmente são programas por um tempo determinado. Só que aí tem uma outra característica, Bruno, que no Brasil é engraçado. Os programas temporários, eles acabam sendo longos, eu te diria. Não são permanentes, mas longos, tá? Então, eu vou lhe dar 3 exemplos rápidos, tá? Nos anos 60 foi criado o PIPMO, que era um programa de aceleração intensiva de mão. Era para durar 18 meses e durou 20 anos. Tá? Imagina, fiéis. O crédito educativo no Brasil ele já é histórico, tá? Ele muda de nome, mas já existe há várias décadas também. Você pegar o ProEP, que foi um dos programas também, que era para durar 4 anos, durou 12, tá? Então, eu acho que o Pronatec, pelo menos, tem uma previsão de 8 anos, tá? Mas o fato é, eles trocam de nome, mas a lógica é a mesma, tá? Então, o Planfor, o PNQ, o ProJovem, o Pronatec agora, eles é uma continuidade com alteração apenas de governo e de nome. Então, atestado de que realmente a gente se pensa que no futuro não vai precisar mais, mas a realização desse tipo de financiamento é atestado. Acho que temos 2 problemas aqui fundamentais, Bruno. O primeiro é o seguinte, é o modelo de educação profissional, principalmente naquela modalidade chamada formação inicial e continuada, são os cursos FIC do Pronatec, que antes eram cursos básicos de classificação, e o sistema de aprendizagem também usa como qualificação básica, tá? O problema e a crítica que nós fazemos é que esse tipo de curso no Brasil existe desde 1942, tá? Então já são quase 80 anos de uma estratégia de formação profissional baseada em cursos rápidos de curta duração, eram de 20 horas, agora são de 60, de 80 horas, mas totalmente insuficientes para a necessidade de qualificação. Então, esse modelo de cursos técnicos de curta e rápida duração, eles já se demonstraram ineficientes nesses 80 anos, e há muitos estudos para isso, tá? São apenas numéricos. São apenas numéricos, e eles não dão conta dessa formação profissional. E as estratégias de financiamento hoje estão fundamentalmente voltadas para esse tipo de curso. Tanto que do Pronatec, das 8 milhões de vagas, 6 milhões são cursos de curta duração. Não tem uma visão comercial por aí por trás, não? Tem uma visão comercial, tá? Tem uma forma de repassar recursos, mas tem, vamos dizer assim,
uma concepção, tá, de que o trabalhador ele não precisa de um bom nível de escolaridade, uma boa educação básica, e que para eles basta essas formações rápidas, de curta duração, porque dessa forma ele fica melhor adestrado para as dinamicidades do mercado de trabalho. Não tem uma questão meio imperialista de dominação. Sem dúvida, aqui está presente uma forma de controlar esse trabalhador, torná-lo ainda mais dependente do processo produtivo do capital, do trabalho, menos consciente, menos autônomo, com menos capacidade de análise. Então, é uma permanente necessidade de atualização, aperfeiçoamento para responder demandas específicas. E com isso ele torna sempre dependente disso. Então ele sempre vai ser alienado nesse sentido. A consequência é essa, e você destaca bem isso porque hoje no Brasil já está bastante evidenciado que está crescendo o que a gente chama de pensamento conservador da sociedade. Quer dizer, contraditoriamente, toda a produção educacional, cultural e científica da humanidade, nesse momento, ela não é incorporada por essa geração. Então, a violência aumenta, a intolerância social aumenta, a homofobia aumenta, o preconceito aumenta. Então, o que significa isso? Tá? Significa de que essas gerações elas estão mais conservadoras do ponto de vista político, cultural, ideológico e educacional. Tá? Isso é reflexo desse modelo de educação, tá? Que está muitas vezes muito voltado para a formação técnica, tecnicista, estrito senso, e não dá essa perspectiva de pertencimento a uma sociedade, a uma coletividade, a uma humanidade. E aí já é comum em todas as faixas etárias, tá? Em todos os segmentos sociais, o aumento do conservadorismo do ponto de vista de pensamento mesmo, de formulação cultural e educacional brasileira. Professor, a gente está terminando, mas eu vou fazer uma última pergunta em relação ao Plano Nacional. A gente tem pouco tempo, mas como esse plano nacional está previsto aí para até 2024, ele contempla essa área de financiamento, exatamente para o tema que a gente está discutindo agora? Especificamente desse tema, a meta, ele tem 20 metas, a 11ª diz que a educação profissional será triplicada, então para triplicar a educação profissional hoje de 1.500.000 alunos no ensino técnico para em torno de 5 milhões, nós vamos precisar também triplicar os recursos, tá? E não há nenhuma, vamos dizer, garantia disso, tá? A meta 20 prevê o aumento do financiamento do recurso da ordem de 5% para 10% em 10 anos. Ocorre que junto com isso foi aprovado justamente a possibilidade de que todo gasto com educação seja computado por aí. Então é uma coisa muito estranha, Bruno, que há um ano e meio, 2 anos atrás, o Brasil era colocado como investidor em torno de algo de 4% do PIB. Os dados de hoje dos órgãos oficiais, tipo INEP, já estão colocando 6,6%, ou seja, não houve esse acréscimo e já subimos 2 pontos de investimento. Então já há de novo uma gestão, vamos dizer assim, dessa contabilidade que não é real, vamos dizer assim. Mas enfim, há um compromisso desse plano de investir 10% do PIB, e isso será um aumento significativo se nós realmente garantirmos que eles sejam aplicados nessa proporção. Por si os 10% não resolve, porque vai depender do tamanho do PIB. Tá? Se o PIB cair, o recurso cai automaticamente. Quer dizer, 10% do PIB com PIB forte e alto é uma coisa. Tá? 10% com PIB fragilizado, como está no momento, é sinal de redução de recursos, inclusive. Tá? Então, isso tem que ser... E vinculado isso aí, demanda educacional. Quer dizer, nós temos uma alta demanda educacional, nós temos um PIB mediano, vamos chamar assim, em crise no momento. Isso pode impactar no financiamento da educação, sim. Mas caberá a nós, enquanto sociedade, lutarmos por financiamento real e efetivo para a educação. Se eu pudesse dizer que uma coisa que todos nós precisamos nos agregar e nos organizar é justamente defender que o país invista mais em educação. Tá? Essa tem que ser uma causa da sociedade brasileira. De toda a sociedade, né? Você de casa que possa também ser um ativista dessa causa. Exatamente. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de dialogar com vocês. E a gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta, sempre falando sobre temas interessantes e importantes para a educação como um todo. A gente se vê na próxima semana com mais um programa, às 10 horas da manhã, TV Câmara. Esse é o nosso encontro semanal para falar sobre educação. Até lá. Tchau, tchau.